Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou fazer o vídeo que eu tinha prometido sobre colar de pérolas, mas antes eu quero mostrar para vocês essa delicadeza dessa eufórbia florida. Olha que delicadeza, pessoal, eu fico assim admirando essas mini florzinhas, são minúsculas, olha. Elas são muito delicadinhas, deixa eu focar bem aqui porque é tão pequenas, elas são muito minúsculas. Olha só. E cada galinho dela, pessoal, tá com um botão. Quando ela começa a florir, ela não para mais. E eu mudei ela bem recentemente, né? Deve ter uns 2, 3 meses por aí, quando eu cortei a raiz dela e replantei. E agora ela já tá desenvolvendo novamente. Acho que agora tá focadinho, bonitinho, olha. Ela tá desenvolvendo vários brotos, tem folhinhas verdes. A imagem não tá perfeita. Agora acho que vai mostrar direitinho aqui pra vocês. Aqui, ó, ela tá desenvolvendo muita florzinha. E são tão pequenas. Eu queria mostrar pra vocês, mas hoje eu não sei o que tá acontecendo. Eu que tô apanhando aqui no meu celular. Não tá conseguindo focar da forma que eu gostaria. Olha, são bem miudinhas. Uma cor muito bonita. Tem umas que estão abertas e as outras mais fechadinhas. Dá pra ver ali, olha. Ali acho que agora dá pra vocês observarem bem de pertinho essas mini flores muito bonitas. E o que acontece? Ela tá desenvolvendo bem lentamente. Tem mais de 2 anos que eu tenho ela. E agora que ela desenvolveu, ela ficou muito tempo só com esses bracinhos de baixo, esses aqui, laterais. Isso aqui não é fungo, ela já tá ficando amadeirada, porque ela já tá velha, né? Então ela fica com essa cor de madeira mesmo, porque ela já tá ficando uma planta adulta. Mas tá bonitinha demais. E aqui, ó, ela já abriu outros galinhos na ponta dessa haste, né? Que ela só tinha essa haste. E agora ela tá ficando dessa forma. Acho ela muito linda. Ela tá precisando de um vaso. Eu vou estudar direitinho qual vaso plantar ela depois. Comprar um vaso bonito, porque eu quero destacar ela, né, pessoal? É uma planta muito interessante. Para quem gosta de cacto, né? Ela não é cacto, ela é uma eufórbia, mas tá aí na família dos cactos, tem espinhos e a gente precisa ter cuidado, né, para manusear e cuidado também com o vaso de acordo para ela. Quando a gente for manusear a eufórbia, uma dica que eu sempre dou, pessoal, se puder usar uma luva, deve usar uma luva, cuidado com os olhos. Perto de criança, então, nem pensar, porque ela tem uma seiva, né, como se fosse um leite que ela libera e é muito tóxico, não pode cair no olho, evitar, né, contato direto com a pele. Então, toda vez que eu mexo com ela, eu mexo com muito cuidado por causa disso. A diferença das eufórbias pelos cactos é justamente isso, né, essa seiva branca, e é muito tóxica, muito perigoso. Tem que tomar sempre cuidado. Agora vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Vou aproveitar aqui, vou passeando aqui com as minhas plantinhas. Vou mostrar para vocês então e dar dicas do meu colar de pérolas, que eu trouxe ele lá da varanda para cá. Ele não tá aqui, viu, pessoal, nesse ambiente não. Aqui tá as minhas plantas de sol e ele tá lá na varanda, na meia sombra. Trouxe para cá porque como eu ia mostrar a flor, já mostrar junto para vocês, para agilizar o meu tempo, porque eu tô gravando agora pela manhã, antes de sair pro trabalho. Aqui então, pessoal, tá o meu colar de pérolas. Muitas pessoas apanham no cultivo do colar de pérolas, perde ele, às vezes tem um vaso bonito, quando vê já morreu. Você precisa observar alguns pontos que no colar de pérolas, mesmo sendo suculenta, ele tem um diferencial aí na hora do cultivo, né? Ele é um senésio, então é uma plantinha do gênero senésio. A gente chama ele popularmente como colar de pérolas. Tem gente que chama de tercinho, que varia muito.
Mas o que acontece? O colar de pérolas, ele precisa de substrato levemente, o substrato dele tem que ser leve, igual das suculentas normais. Porém, se você colocar nele um pouquinho mais de terra mesmo, porque ele gosta de drenagem, lógico, você não pode plantar ele num barro, porque numa terra barrenta ele não vai gostar, ele vai apodrecer. Mas essa umidade precisa de manter. Por exemplo, você plantar ele num substrato super leve, onde não para água, ele vai desidratar, ele não vai dar essas bolinhas cheias, porque ele não fica bonito, porque não vai ter tempo dele absorver essa água. O colar de pérolas, ele gosta de um substrato mais úmido. Tá vendo? O meu tá molhadinho aqui, ó. Eu molhei ele sexta-feira, hoje é segunda de manhã, e eu já molhei ele de novo. Eu mantenho ele sempre com uma rega mais constante e, claro, observo se já tá molhado. Se tiver, eu não molho, mas se eu ver que já secou, eu já molho novamente. E sol, eu não gosto. Tem pessoas que colocam, às vezes vai adaptando, tudo é questão de adaptação. Se você for adaptando aos poucos, ele vai ficar bem no sol, não sol escaldante, mas num sol, a mais tempo de sol, ele pode até aguentar. Eu prefiro sempre deixar ele mais assombreado, do mesmo ambiente que estão as minhas plantas de meia sombra. O colar de pérolas está ali, que ele também é de meia sombra. Depois, o que eu quero dizer? Quando a pessoa vai fazer o plantio dele, muitas vezes quer ver ele pendente assim. Mas primeiro ponto, a gente tem que colocar ele, pessoal, somente em cima aqui, ó, da bacia. Você fez a sua bacia, você vai colocar, ganhou uns galinhos dele, deita os galinhos sobre esse substrato, enrola mesmo assim, ó, vai fazendo circunferência com esse raminho. E depois, se ele ficar levantando, você pode até colocar uns grampos de cabelo, alguma coisinha que segure ele bem assim, juntinho do substrato. Coloca o substrato sobre esses galinhos dele, cobrindo esses galinhos dele, que é muito importante para que ele enraize bem. Ele tendo várias raízes, ele vai criar brotações. Igual tá aqui, ó. Ele tá cheio de brotações. Essas brotações é que vão descendo e mantendo o seu colar de pérolas pendente. Mas nunca pegue um galinho, fica a ponta dele aqui e deixa ele pendente. Coloca outro aqui e deixa ele pendente. Porque dessa forma você vai manter, ele vai até pegar. Não quer dizer que ele vai morrer. Só que você vai perder muito, porque ele não vai brotar tanto da forma que se você plantasse ele dessa forma que eu tô falando para você. Plantar ele com galho já pendente, você perde brotações. Plantando ele em cima do substrato, você vai manter ele cheio de mudas, cheio de raízes. Aí vai ter muito mais mudas para estar pendente. Aí sim você pode deixar ele pendente, porque a gente gosta muito de fazer adaptações, né? Na verdade, é uma planta rasteira, é uma planta de cobertura. Ele não é planta pendente, mas a gente coloca como pendente. Você pode observar, todas essas plantas que a gente deixa pendentes, geralmente soltam raízes durante o caule dela, no comprimento do caule dela, porque ali ela estaria ramificando pelo chão. Então, você sempre planta, eu sempre penso nessa forma, quando você vai deixar pendente, mas pelo menos dê um vaso maior, um diâmetro maior, para que essa planta ela tenha um espaço maior para ela desenvolver, para depois ficar pendente, porque ali, naquela parte pendente, se você colocar ela no jardim, ela vai tampar o jardim todo, né? Um jardim fresquinho. Eu acredito que, eu nunca vi, pessoal, eu nunca vi. Até eu gostaria que alguém colocasse aqui para mim se já viram um colar de pérolas plantado no jardim de inverno, por exemplo. Eu quero fazer isso, pessoal, acho lindo demais ele plantado no jardim, onde tem muitas casas que tem aqueles jardins que recebem pouca iluminação, que recebe assim muita luz, né? Mas assim, iluminação do sol direto mesmo, não tem. Então, se você limpar bem ali, ou fazer uma camada de substrato mais levinha e plantar ele vai ficar maravilhoso, porque a característica dele é essa, né? De planta rasteira, e a gente deixa ele pendente. Mas geralmente as plantas pendentes mesmo são raras, né? São aquelas que nascem nas árvores.
E o colar de pérolas, pelo que eu vejo, que eu já pesquisei sobre ele, é debaixo das árvores. Então não é em cima da árvore para ser pender realmente, né? Então a gente tem que observar muito isso. A gente quer colocar a planta de um formato diferente do natural dela, do desenvolvimento dela na natureza, e quer que ela fique sempre linda. Outra coisa, o colar de pérolas, quando ele está pendente, pode observar, os galhos pendentes vão dando bolinhas cada vez menores e cada vez mais longa uma das outras. Justamente por isso, ele está buscando algo ali, ele está buscando mais terra, ele está buscando um apoio. E como não tem esse apoio, ele estiola. Então, ele geralmente, ele vai crescer com as folhas mais longe uma das outras, essas folhas vão ser cada vez mais longe, as bolinhas, né? E ele vai ficando com as bolinhas também menores. E se você for observar em cima do vaso, você vai ter bolinhas redondinhas, bem bonitas, próximas uma das outras, e o verde mais intenso. É justamente porque ali em cima ele está sendo cultivado da forma correta, e pendente ele não vai ser igual. Então não adianta, a gente quer, mas a gente tem que saber observar isso. Outra coisa, eu não deixo ele crescer demais, não. Quando o meu colar de pérolas, eu já tive colar de pérolas com mais de 1 metro de comprimento. Esse aqui já teve enorme, eu quase perdi ele. Aí por isso eu plantei ele nessa bacia menor e agora ele tá enchendo. Ele vai crescendo tanto, e vai ficando sem força. Aí a gente precisa cortar ele. Eu corto mais ou menos 80 centímetros por aí. Eu já corto 60, 80 centímetros no máximo. Eu já corto ele e faço um outro vaso com aquelas pontas, porque não adianta você ter ele comprido. Pode ter 1 metro, 2 metros, 3 metros, mas a ponta do seu colar de pérolas pode ser até que, se você tiver um adubo super potente lá em cima, ou um adubo foliar, mantendo ele assim num cuidado espetacular, você vai ter um colar de pérolas assim. Mas geralmente no cultivo normal, onde a gente não pode estar em cima da planta o tempo todo, pessoal, vai acontecer isso. Galhos com bolinhas bem menores e bem estioladinhas, com as pontas bem feias. Então a gente tem que manter ele mais curtinho mesmo. Começou a crescer demais, faz outro vaso, doa para outra pessoa, né? Troca, ou você que vende, que ele rende bastante. Toda vez que você cortar, também, você vem aqui, ó, cortou, ele vai ramificar, então ele vai multiplicar os galinhos, então vai ficar sempre com aquele monte de galinho nas pontas, e vai ficar até mais interessante, vai ficar bem mais cheio, né? Aí você, cada vez mais, você vai podando, e essa poda vai ser muito importante, tanto para ele crescer com folhas maiores, quanto você também tá fazendo mais mudas e rendendo o seu colar de pérolas aí. Então, observar muito essa rega, porque essa rega não pode faltar, e muito cuidado. Começou a dar fungo, viu que começou a empretecer, troca o substrato dele, aplica um fungicida, porque ele é muito sensível mesmo. Se o substrato seu ficar muito barrento e você não observar e tá regando, vai apodrecer, porque ele gosta de umidade, mas ele não gosta de terra barrenta. O substrato que tá ali, ó, barrento demais, com água em excesso. A umidade é diferente de excesso de água no substrato, pessoal. Então, só tomando esses cuidados, você vai ter um colar de pérolas lindíssimo. Tem uma florzinha interessante, não é assim bonita, mas é uma florzinha interessante, tem cheiro de canela. Muito gostoso o cheirinho dela, o perfume dele, né? Então ele é uma plantinha muito interessante, muito bonita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueçam, pessoal, compartilhem meus vídeos e deixem aqui embaixo dicas de vídeo para fazer para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!